Olá, meus alunos do EJA 3, né? Eu sou o professor Regis, né? Professor de Geografia, tá certo? Hoje a gente vai falar dos agentes internos, né? Que estão no nosso planeta, que vão atuar na formação de alguns relevos. Antes da gente começar, eu quero dizer para você que você assiste a videoaula, teve dúvida, repete o vídeo, tá certo? Abaixo a gente tem um material de apoio, né, que é baseado no conteúdo da videoaula, tá certo? Se você assistiu a videoaula, ficou alguma dúvida, tem um texto abaixo que vai lhe ajudar. Mas eu creio que com a videoaula você seja capaz de responder todas as perguntas, tá certo? Bom, primeira dica, né, que você já sabe, mas é bom a gente sempre lembrar. O que é que você faz? Você assiste a videoaula sempre no modo deitado. Terminou, né? Bate a foto, né? E envia as atividades, tá certo? Então a gente sempre nesse esquema que você já sabe, tá certo? Então hoje a gente vai conversar sobre os agentes internos, né? Que agem, né, sobre as camadas da Terra, tá certo? E a gente vai ver algumas de suas consequências, tá certo? Bom, então vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos aqui trabalhar, né, um pouquinho com geografia, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu me posicionar melhor aqui para conversar com vocês. Bom, os agentes internos do relevo, né, que é o assunto da nossa aula de hoje, tá certo? Bom, os assuntos internos, eles vão agir de dentro da Terra para fora. Ou seja, né, ele das camadas internas da Terra à superfície, tá certo? Então, esses agentes, né, como a gente já disse, repetir mais uma vez, eles agem de dentro para fora, né? Os agentes internos do relevo são fenômenos naturais, né, que acontecem no interior da Terra, tá certo? E né, esses agentes internos, eles vão formar os relevos brasileiros, né? Não brasileiro, do mundo todo, né? Lógico, né? É, quais são esses agentes internos, tá certo? Os agentes internos são três: as placas tectônicas, os terremotos e os vulcões, que são as atividades vulcânicas, tá certo? Esses três fenômenos, eles ocorrem no interior da Terra e vai ter consequência na superfície, tá certo? Como a gente falou inicialmente, tá certo? Então, os agentes do relevo são fenômenos naturais originados no interior da Terra. São três eles: as placas tectônicas, os terremotos e as atividades vulcânicas, certo? Calma, que eu vou falar de cada um deles para vocês, tá certo? Então, o que eu quero agora? Que você saiba que os movimentos internos do relevo acontecem aonde? No interior da Terra, e eles vão ter como consequência na superfície. São três os movimentos: as placas tectônicas, os terremotos e as atividades vulcânicas. Tranquilo? Beleza. O primeiro deles, né, é as placas tectônicas. Vamos entender, né, o que são essas famosas placas tectônicas. Em 1912, né, um cientista alemão, Alfred Wegener, né, ele afirmou o seguinte, pessoal, que os continentes, um dia, estavam todos juntos, formando a famosa Pangeia. E esses continentes, eles estão se separando um do outro, né? Ele criou a famosa teoria da deriva continental. Ele dizia que os continentes estavam, né, se movimentando em cima do manto terrestre, né? Por que ele disse isso? Ele percebeu, né, que a América do Sul ela se encaixava com a África, fazendo tipo um quebra-cabeça, tá certo? É, o a América do Norte, lá em cima, ela se encaixava com a Europa, né? Então, ele, rapaz, isso aqui realmente era tudo uma coisa só, né? E era a famosa Pangeia, né? Quando todos os continentes eram uma coisa só, tá certo? Além do mais, ele percebeu, né, que alguns animais que tinham aqui na América
tinha também do outro lado da África, sugerindo que tudo era uma coisa só, tá certo? Resto de, de, de florestas, né? Eles encontravam aqui na América e encontravam também na África, tá certo? O grande problema é que Werner não conseguiu provar isso cientificamente, né? Nos anos 50 se descobriu que realmente ele estava certo, mas na época que ele propôs essa teoria, né, ele não conseguiu provar cientificamente, tá certo? Então, qual é a teoria de Werner, né? Que os continentes estavam se afastando, mas ele não sabia explicar por quê. Ele sabia que um dia estava todo mundo junto e começaram a se separar. Bom, quando né, e como, né, a teoria de Werner, né, ela começa a ter sentido? Quando na década de 50, né, pesquisadores pesquisando o fundo de oceanos, né, eles começam a perceber a existência de quê? De placas tectônicas, tá certo? Placas tectônicas são pedaços da crosta terrestre, né, que ficam se movimentando, tá certo? Ó, então, no mundo, né, o planeta Terra, ele é dividido em pedaços. Estes pedaços eu vou chamar de quê, pessoal? Placas tectônicas, tá certo? Ó, o conceito assim formal de placa tectônica. As placas tectônicas são imensos blocos que vão flutuar sobre o manto, né? E revelam que a superfície terrestre é o quê? Fragmentada. Nas aulas anteriores, né, a gente falou que a Terra ela tem três camadas, né? O núcleo, que é a parte central, eu tenho o manto e a crosta terrestre. Exatamente o manto é uma camada, né, não sólida, pastosa, que fica se movimentando, que ele modifica, faz o que? A crosta se movimentar. Visto que a crosta terrestre ela não é lisa, ela é o que? Rachada. É como se a gente tivesse um ovo, tá certo? A casca do ovo seria a crosta terrestre. E essa casca do ovo tivesse toda rachada, tá certo? Essa casca do ovo toda rachada seria o quê? As placas tectônicas, tá certo? Então, as placas tectônicas são imensos blocos que vão ficar se mexendo em cima do magma, tá certo? Bom, essa teoria ela descreve, né, que o movimento das placas tectônicas, tá certo, vai, né, ocasionar o surgimento de fenômenos naturais. Que fenômenos naturais seriam estes? Os vulcões, os terremotos, a formação de relevos como montanha, depressão, tá certo? Porque a crosta ela vai ficar o quê? Em movimento, tá certo? Por causa da existência de quê? Das placas tectônicas, tá certo? Então, só aqui relembrando, mas o que é placa tectônica? Né? A nossa crosta terrestre, na verdade, né, ela não é lisinha, ela tem várias falhas, vários pedaços, tá certo? Esses pedaços nós vamos chamar de quê? De placas tectônicas, tá certo? E essas placas tectônicas, elas não estão paradas, elas estão o quê? Em movimento, tá certo? Vão para um lado, vão para o outro, tá certo? Então, com isso, vai ter ocorrência de quê? De terremotos, vulcões, o surgimento de montanhas, devido a esse movimento da placa tectônica, tá certo? Não se preocupe que aqui no Brasil nós não vamos ter grandes movimentos, porque nós estamos no meio de uma placa tectônica. Ó, existem várias placas tectônicas. A placa tectônica do Pacífico, Násga sul-americana, placa africana, placa euroasiática. Nós, no Brasil, estamos no meio de uma placa tectônica. Nós estamos no meio da placa sul-americana, tá certo? Com isso, por a gente estar no meio da placa, nós não vamos ter grandes terremotos, tá ok? Bom, essas placas,
elas podem bater uma na outra, elas podem se separar, elas podem deslizar uma na outra, tá certo? Então, toda vida, quando essas placas, né, se movimentam, né, agora, esse movimento é lento, mas constante, elas podem se chocar, elas podem se afastar da outra, tá certo? Então, toda vida, quando há esta movimentação, eu vou ter o quê? O surgimento de uma montanha, eu vou ter terremotos, tá certo? Eu vou ter o aparecimento no fundo do oceano, tá certo? De montanhas, tá certo? Bom, entre o Brasil e a África, né? Existe a separação das placas, né? Então, no meio do oceano existe uma grande cadeia de montanha, tá certo? Aqui já próximo da gente no Chile, quando a placa sul-americana bate na placa Nazca, acontece terremotos. Então, os grandes terremotos são um encontro de placas tectônicas. E que maravilha, o Brasil está o quê? No meio da placa sul-americana. Ou seja, nós não temos grandes terremotos, tá certo? Ó, terremoto, né? O terremoto também pode ser chamado, pessoal, de abalo sísmico. Terremoto e abalo sísmico é a mesma coisa. São tremores de terra devido à movimentação de quem? Das placas tectônicas. Toda vida que a placa tectônica se movimenta, se acomoda, eu vou ter o quê? Um terremoto. A nossa sorte do Brasil é que a gente não fica numa área de encontro de placas tectônicas. A gente fica no meio da placa sul-americana. Então, a gente não tem perigo de ter grandes terremotos, tá certo? Se tiver um pequenininho, tá certo? Que a gente quase não vai perceber, tá certo? Vou já explicar por quê. Bom, regiu o tsunami. Pessoal, o tsunami é o mesmo terremoto, tá certo? O detalhe, o tsunami, ele acontece quando duas placas se encontram no meio do oceano, tá certo? Então lá se forma o famoso maremoto, né, que é o terremoto no mar, só que hoje é conhecido como tsunami, tá certo? Regi, e do terremoto no Brasil? Pessoal, é que no meio do Brasil existe pequenas falhazinhas, tá certo? Essas pequenas falhas acontecem pequenos tremores. Então, no Brasil sempre terá pequenos tremores. Eita, enganchou, hein? Tá certo? Então, na verdade, os grandes terremotos são no encontro das placas tectônicas. Então, o Brasil está livre de grandes terremotos. Tá ok? Ah, mas eu vi que falou, teve um terremoto lá em São Paulo, não sei o quê. Na verdade, é só reflexo do que acontece no Chile. No Chile acontece constantemente terremotos. Mas por que acontece constantemente no Chile? Porque lá é o encontro que de placas tectônicas. Aonde existe o encontro de placas tectônicas, tá certo? Existem terremotos. O Brasil está no meio de uma placa tectônica. Então, nós não temos perigo de grandes terremotos, tá certo? Nesse processo de acomodação das placas tectônicas, há o surgimento de crateras, aberturas, tá certo? Na crosta terrestre, que nós vamos chamar de quê? De vulcões, certo? Os vulcões são crateras ou aberturas, fissuras, por onde o magma do interior da Terra sai e é expelido para a superfície, né? E esse fenômeno vai acontecer aonde as placas tectônicas se encontram ou onde as placas tectônicas se separam. Como o Brasil está no meio de uma placa tectônica, nós não vamos ter vulcões, né? Porque os vulcões acontece onde as placas se encontram ou onde as placas se separam. Então dá para perceber, né, que o Brasil é um país o que abençoado por Deus, né? E o problema das placas tectônicas nós estamos o que garantido, tá certo? Só para a gente relembrar o que a gente falou aqui, pessoal. A gente falou que os movimentos internos da Terra eram três: as placas tectônicas, os terremotos e os vulcões, tá certo? Os agentes internos são fenômenos naturais que acontecem no interior da Terra
e vão se expandir até a superfície. As placas tectônicas, elas vêm da teoria de Werner, né, que diz que os continentes se separam. Ele não soube explicar por quê, mas nos anos 50 descobriu, porque, na verdade, né, a Terra tem várias placas tectônicas, tá certo? Como a gente observa aí no mapa. E essas placas tectônicas, elas estão que sempre em movimento. Ou elas se chocam ou elas se separam. Toda vida, quando há uma movimentação de placa, né, eu tenho uma consequência. Se essas placas batem uma na outra e levantam uma, a formação de grandes montanhas. Por exemplo, a Cordilheira dos Andes, né, surgiu do encontro de duas placas tectônicas, tá certo? Então, como consequência desse movimento, eu posso ter também o que nesse choque? Terremotos, ou chamados o que? Abalo sísmico. Posso ter também o surgimento de quê? De vulcões. E se este encontro de placas tectônicas acontece no meio do oceano, né, eu vou chamar ele de quê? De tsunami. Então, o tsunami não é nada mais, nada menos do que um terremoto que acontece dentro do mar, tá certo? Então, eu tenho um texto aqui abaixo que vai lhe ajudar a responder as perguntas, tá certo? Pode repetir a videoaula. Teve curiosidade, né? Manda lá uma pergunta para a gente, que a gente conversa sobre o assunto, tá ok? Então, fique bem, né? Faça as atividades e até a próxima aula.